Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de operações unitárias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre agitação e mistura. Nós vamos começar definindo o que é agitação e o que é mistura, porque elas não são a mesma coisa. A agitação é quando a gente tem a movimentação de um fluido. Essa movimentação normalmente ela tem uma direção específica e ela ocorre através de impulsores giratórios. O perfil normalmente é circular. A agitação ela pode ocorrer numa única fase, como ela pode acontecer em mais de uma fase, mas o objetivo não é promover a mistura, porque senão nós teríamos uma mistura. A mistura ela tem uma distribuição aleatória, mas ela pode ter um certo grau de homogeneidade. E o nosso objetivo é fazer com que pelo menos duas fases ou mais se tornem uma única fase. E por que a gente precisa agitar? Misturar é fácil a gente pensar por que a gente vai precisar misturar, mas agitar, por que a gente precisa agitar? Primeiro, a gente promove um aumento na transferência de calor e massa, porque a gente promove maior contato entre as partículas. Com isso, quando há reação, nós conseguimos aumentar a taxa de reação, porque a gente diminui o efeito difusivo e promove a cinética como sendo fator determinante ali. A gente ainda consegue suspender partículas sólidas, como por exemplo, quando a gente precisa de algo fluidizado. Nós conseguimos também misturar líquidos miscíveis, porque os líquidos immiscíveis a gente precisa promover por mistura. E se a gente precisa dispersar gás em líquido ou então fazer uma emulsão, que nada mais é do que dispersar um líquido em outro que seja imissível a ele a partir de compostos que tornam eles miscíveis, nós também utilizamos a agitação. Quanto à mistura, nós temos três mecanismos para promovê-la. A primeira é a distributiva, a segunda, a dispersiva e a terceira, a difusiva. Nós temos mecanismos de mistura que eles podem acontecer normalmente em conjuntos de pelo menos dois. A distributiva é quando a gente tem a força convectiva atuando. A gente reduz a não homogeneidade do sistema, mas sem romper a estrutura que a gente tem. Ela normalmente está relacionada com a força de bombeamento que a gente tem nesse sistema. Já a dispersiva, ela promove essa eliminação da não homogeneidade através da força de cisalhamento, que elas promovem o rompimento da estrutura de partículas aglomeradas. Então, a gente fica com um sistema homogêneo. E nós temos também a difusiva. A difusiva, a gente trabalha no âmbito molecular, que é quando a gente tem a promoção de movimentação devido à diferença de concentração. E esse tipo de mecanismo depende do coeficiente de difusividade, que a gente chama de DAB. E ele depende de cada meio, depende da temperatura, como a gente ainda vai estudar numa outra operação unitária. E onde que a gente faz a mistura ou a agitação? A gente faz no equipamento que ele é chamado de agitador ou misturador. Misturador quando a gente vai promover a mistura e agitador quando a gente vai promover uma agitação. Mas o tanque em que isso acontece é praticamente o mesmo. O que muda de um para o outro é isso aqui que está no meio, ó, que a gente chama de impelidor. Esse tipo de equipamento, né, que a gente chama de agitador ou misturador, ele é formado por um tanque. Esse tanque é um reservatório onde vai ficar o fluido. Ele possui chicanas, que eu vou explicar para vocês mais para frente qual é a função delas. Nós temos aqui o impelidor ligado a um eixo, ligado a um motor, que vai promover essa rotação desse impelidor. Nós podemos ter em volta dela aqui, ó, algo que a gente chama de camisa ou serpentina. A gente diz que é um tanque encamisado, que ele tem a função de mudar ou manter a temperatura que a gente tem naquele meio, sendo maior ou menor. O eixo eu falei para vocês e as chicanas. Vou mostrar ele maior com os nomes de cada um deles. Então, nós temos aqui o motor que vai estar ligado num eixo e que vai promover a rotação do nosso impelidor. As chicanas, que normalmente estão de quatro, duas e duas nesse nosso tanque. A camisa, para a gente promover a temperatura constante ou troca de temperatura nesse meio. E aqui o fluido que a gente tem dentro do tanque.
E como que a gente escolhe o tipo de impelidor que a gente vai usar? Primeiramente, a gente vai verificar qual é a viscosidade que a gente tem do nosso sistema. Quando a gente está trabalhando com baixa e média viscosidade, nós temos algumas opções aqui mostrando para vocês, como o naval, pá inclinada, alta eficiência, pá reta, Ruston, pá de ponta, moinho de coloides e disco de Caules. Não são os únicos, mas são os principais. E como que a gente escolhe qual impelidor que a gente vai utilizar? Existe uma tabela que mostra a relação entre a faixa da viscosidade e o tipo de impelidor que a gente pode escolher. Além disso, nós temos esse diagrama que compara o tipo de mecanismo de mistura que ele promove, como o bombeamento e o cisalhamento. Então, nós temos, nesse caso da naval, 100% de bombeamento, que favorece o mecanismo de mistura distributiva. Já o cisalhamento, ele tem pouquinho, tá vendo? Eu diria que em torno de 10 a 15%, que ele contribui com o mecanismo de mistura dispersivo. Então, a partir daquilo que eu preciso, eu escolho qual impelidor que eu vou utilizar. Quando nós temos alta viscosidade, nós temos esses tipos de impelidores, como espiral, dupla espiral, a âncora, dupla âncora, que ele tem a capacidade de promover a mistura ou a agitação num meio bastante viscoso. Essa tabela aqui, ela mostra já a relação que a gente tem com vários tipos de impelidores, com a viscosidade do meio, mas também em relação ao volume que ele tem dentro do tanque em relação à viscosidade que ele tem. Porque dependendo do tipo de volume que a gente precisa escolher um impelidor diferente. A escolha de um projeto de agitação e mistura não é fácil. A gente precisa trabalhar muito do modo experimental em escala piloto para depois promover o aumento de escala. Todos os projetos eles devem ser testados antes em laboratório, porque não existe uma fórmula única para a gente determinar um projeto para todas as situações. Então a gente precisa testar situação a situação e promover com cada tipo de impelidor e a viscosidade que a gente tem, o volume que a gente vai ocupar daquele tanque, uma escolha diferente. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou parar agora e vou começar um outro vídeo para falar sobre os tipos de fluxos que são promovidos, tá bom? Assistam o próximo.